Irmãos, o Pai do Senhor Jesus, estou muito feliz de participar desse grande projeto que traz crescimento para nós. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor Josué, por nos aceitar aqui com os irmãos, o convite do pastor André, também do pastor Rodinei, são nossos amigos. Quero dizer para vocês que estou muito feliz e parabenizar os irmãos que fazem parte desse projeto, em que é um grande projeto para as nossas vidas. Eu me lembro quando em 2004 eu fui convidado para participar do CEPRO, o Seminário de Treinamento de Obreiros, e foi tão magnífico na minha vida que eu continuo estudando até hoje. Eu tenho 22 anos e nunca parei, e pretendo nunca parar. Eu me lembro quando eu fui ministrar algumas aulas no curso do IBADEP, e que Deus colocou no meu coração uma mensagem para dizer, uma palavra para dizer para os irmãos, e que eu trago para vocês nessa noite. E foi quando Abacuque, ele disse o seguinte: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, quando nós iniciamos algo, aquela empolgação, aquela alegria, e depois a alegria quando a gente conclui, como foi dito aqui pelo pastor Josué, em que nós vamos pegar o nosso certificado, aquele sabor de vitória, mas entre o início e a conclusão existe um meio. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos vivificar, para nos avivar, porque os problemas sempre existirão. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente começa, a gente conclui, né? Então agradeço muito a Deus, quero parabenizar ao pastor, aos organizadores desse curso aqui. Quero dizer para vocês que não são todos os pastores que têm esse ânimo, porque de fato dá trabalho, né? Não é trabalho apenas para os alunos, mas também para os organizadores, principalmente para eles, e que eles têm que estudar também a lição, porque caso aconteça alguma coisa com o professor e que naquele dia ele não possa estar, eles têm que se virar nos 30, porque tem esse compromisso, né, com os irmãos. Então não é fácil. Deus nos abençoe grandemente, continue nessa tua força, né? Então assim, eu estive vendo aqui a grade, bastante interessante. É um curso médio que tem como objetivo formar obreiros, graças a Deus por isso. E foi me incumbido então de trazer, compartilhar com os irmãos sobre a introdução ao Antigo Testamento. Eu quero dizer para vocês que eu só vou pegar no microfone essa vez aqui. Nós vamos ficar lá embaixo. É porque é uma aula inaugural, né? Tem toda uma cerimônia, mas nós vamos discutir os assuntos que os irmãos estarão estudando em casa, né? Valorize, aproveite e faça uso da tecnologia, principalmente naquilo que precisa ser visto. Vamos falar sobre tabernáculos, vamos falar sobre o Santo do Santo, e que é bom quando nós acrescentamos a essas informações aquilo que a gente pode ver. E quando vocês estudam lá na casa de vocês durante a semana, fica mais fácil a gente discutir, até porque eu não vou estar lendo a revista. Hoje vai ficar um pouco complicado para os irmãos, talvez um pouco desconfortável, porque eu vou pegar os pontos e vou discutir os pontos e apresentar os pontos. Eu não vou estar lendo a apostila.
Nós precisamos ler em casa, né, para que a gente possa chegar aqui e discutir. Você também tem por obrigação de nos ensinar. Então traga informações, vamos discutir ideias, vamos discutir as propostas que nós temos aqui na nossa apostila, nesse módulo aqui, porque aí torna-se a aula interessante. E aí eu não saio no prejuízo, porque eu também preciso aprender. Os irmãos trazer ponto de vista, algo que viu a respeito do assunto e compartilhar com toda a classe. Então, isso é muito interessante. Outra coisa também, irmãos, é nós usarmos o grupo em que nós estamos, né, do WhatsApp, para a gente poder interagir, para a gente poder estar conversando sobre o assunto. Às vezes não dá, né? Vai quanto tempo de aula cada aula? 2 horas, né? E tem. Sim. Então, assim, talvez o assunto, principalmente a terceira lição aqui, ela tem muito conteúdo. Então, assim, não dá para ler. A gente tem que discutir o assunto. Então, os irmãos lerem, para a gente poder debater o assunto aqui, é muito importante. Amém? Aí as aulas vão ficar bem interessantes, porque há a participação, a interação dos irmãos para fazerem perguntas, para dar as suas opiniões. Como foi muito bem dito aqui, irmãos, esse curso, a estrutura dele está em conformidade com a IEDAM. Então, o risco de sair heresia aqui é bem menos. Talvez nenhuma, né? Porque a gente fala o quê? Uma mesma língua, né? Nós temos uma mesma linha teológica de entendimento da palavra. Então, isso fica confortável para nós e também para os organizadores, para o pastor de área, que passa a ter certeza que tudo aquilo que está sendo ensinado aqui está de acordo com a doutrina e com o pensamento e com a linha teológica da IEDAM. Amém? Bom, a primeira aula nossa, nós vamos estar falando um pouco sobre o Antigo Testamento. Os caminhos e as palavras de Deus, é a aula 1, né? E o primeiro ponto que vai falar sobre o suporte para o Antigo Testamento, ou seja, fonte de revelação. O Antigo Testamento foi escrito em um período cerca de 1000, algumas pessoas falam, alguns teóricos falam 1200 anos, que foi esse período de Gênesis a Malaquias. Aproximadamente também de 30 a 35 escritores. Quando fala aproximadamente, irmãos, é porque não é algo preciso. Não é algo preciso, né? O importante é nós sabermos que houve um período considerável, o milênio, para que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, obrigado, de Gênesis a Malaquias, né, ela fosse escrita. Então, assim, aproximadamente de 1000 a 1200 anos, aqui está falando 1000 anos, não está dentro dessa ideia. E como eu disse, também a respeito de quantidade daqueles que escreveram, entre 30 a 35 pessoas que escreveram a Bíblia, muitos dos seus autores, os quais escreveram esse texto bíblico a partir da revelação de Deus, porém também fizeram uso de documentos da época, da tradição escrita e da tradição oral. Bom, irmãos, a respeito de conforme foi escrito a Bíblia, evidentemente o autor da Bíblia é quem? O autor da Bíblia é Deus. Então, para algumas pessoas, Deus falava audivelmente. Por exemplo, Moisés, quando escreveu ali o Pentateuco, ele conversava com Deus. Para outro, Deus chegou a revelar, outros escreveram suas próprias experiências, entendendo que o objetivo de ser escrito a palavra de Deus é para que nós, o objetivo de Deus é para que nós possamos conhecê-lo.
É claro que nós entendemos que a Bíblia não fala tudo sobre Deus, porque nós jamais conheceremos a Deus na sua plenitude, mas Ele se revela através da sua palavra de forma que a gente possa compreender, a gente possa entender, e algumas coisas, mesmo escrito na palavra de Deus, ainda fogem um pouco à nossa compreensão, porque Deus é muito maior do que a Bíblia pode revelar. Mas o objetivo em que foi escrito a Bíblia, seja através de revelação, seja através de experiência, através de documentos e de tradições orais, foi para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor. Só que, como eu disse para os irmãos, Deus, Ele está muito além do que a Bíblia possa nos falar. Esses dias, até coincidiu, eu comecei o estudo bíblico cronológico na Casa do Oleiro, que é uma comunidade terapêutica próxima à Asa do Socorro, e nós tivemos a introdução da Bíblia, e sempre tem aquelas perguntas: poxa, mas quem criou Deus? De onde veio Deus? Então são algumas perguntas, irmãos, que nós, apesar da Bíblia nos dar uma ideia, ela não relata tudo sobre isso, porque, como eu disse para os irmãos, Deus, Ele vai além, muito além, Ele é muito além do que a Bíblia possa nos ensinar. Então, assim, como eu volto a repetir, para alguns Deus falou audivelmente, citei aqui o caso de Moisés. Outra forma foi através de escritos antigos, de tradição oral e assim por diante. Agora, a tradição oral, antes da história virar texto, era passada de geração, através de tradição oral, ou seja, os pais falavam para os filhos tudo aquilo que tinha acontecido, e inclusive essa era uma orientação de Deus usando Moisés. Então ensina o teu filho, fala para o teu filho, conta para o teu filho, e isso ia se passando de geração em geração. Mas só que, evidentemente, nós sabemos que quando a gente começa a contar algumas histórias, ela foge um pouco àquela originalidade dela. Geralmente a gente acrescenta alguma coisa, diminui outra. Então, apesar de usar a tradição oral, de passar de pai para filhos, os avós, Deus teve cuidado de documentar a sua palavra, para que ela fosse passada fielmente, E vem também a tradição escrita, que existem livros que não estão no texto bíblico, nem todos os livros escritos na tradição antiga, eles entraram no cânon, foram aceitos, mas nós vemos alguns livros que não foram colocados na Bíblia, que são mencionados pela Bíblia. Vocês vão estar lendo depois na apostila de vocês, do qual Moisés faz menção no livro das guerras do Senhor, no livro de Josué, Samuel, são escritos o livro do Reto, o livro de Jacé e assim por diante. Então, assim, muitos livros importantes não entraram na Bíblia, não entraram no cânon. Então, a tradição escrita traz também outros livros. E como eu disse para os irmãos, também essa fonte de revelação vem através de testemunhas oculares. Muitos escritores bíblicos relataram fatos testemunhados, vividos, experimentados pelos mesmos. Por exemplo, Moisés registrou o êxodo e a peregrinação no deserto. Por quê? Porque ele passou por lá, ele fez parte daquela história. Então, tudo aquilo que ele escreveu é porque ele fez parte daquela história, ele vivenciou, ele teve aquela experiência. E também por revelação divina, sendo Moisés o autor do livro de Gênesis, vem a pergunta: se Deus não tivesse revelado para Moisés, como que ele ia saber a respeito do princípio da criação? Ele não estava lá.
ele não viu nada disso, mas o Senhor o revelou, o Senhor falou para ele tudo aquilo que aconteceu lá no início e ele registrou. Então a revelação também é uma fonte divina, né, para que o livro de Deus ele fosse escrito. Inclusive depois nós vamos estar falando um pouco sobre a criação. Existem muitas teorias a respeito do início de tudo, mas a Bíblia ela nos revela, a Bíblia ela nos mostra. A respeito do material de escrita, irmãos, o material que era usado antigamente, evidentemente não era papel, não existia papel nessa época, mas os materiais usados, era o papiro, que vinha de uma folha de uma planta aquática comum no Egito, e essas folhas eram confeccionadas em forma de rolo que podia medir até 15 metros, mas o tamanho padrão era 10 metros. Então, os primeiros escritos da Bíblia foram feitos por esse material. Então, naquela época não tinha papel, e era escrito em papiro, que era tirado dessa planta. Depois veio os pergaminhos, que era derivado da cidade de Pérgamo, e era de couro de cabra, de ovelha e assim por diante. Os irmãos já viram aquela cena dos pergaminhos que eram enrolados. Então esses eram os materiais que eram usados, e também pequenas placas de argila, que era usado, aquelas taubinhas de barro, porque esse era o costume da época, era esses os materiais que eles tinham para poder registrarem as coisas. Então não era como hoje, e o papel já está indo embora, o papel já está desaparecendo. A maioria dos documentos nossos são digitais, assinaturas digitais, o negócio vai desaparecendo. Daqui um dia papel é história como papiro e também como pergaminho. E os instrumentos de escritas, são vários. Aqui vai falar do pontalete triangular com cabeçote chanfrado, com que se escrevia. Era usado um modo especial para fazer entalhes em tabuinhas de barro ou de cera, e também o cinzel, que parecia ali um formão, uma talhadeira, era a forma que eles escreviam, e também conhecido como pena de ferro. Línguas originais da Bíblia, no caso aqui o Antigo Testamento. Quais eram as línguas originais do Antigo Testamento que ele foi escrito? Hebraico e aramaico. Aramaico foi apenas alguns pontos, ali Daniel, Esdras, e o aramaico ele veio, irmãos, e interessante que na história de Esdras, ele teve uma preocupação com o povo hebreu, porque eles estavam perdendo a sua língua, porque eles estavam no cativeiro. E no cativeiro onde eles estavam, usava-se a língua de Padã-Arã, de Arã, os aramaicos. E aí o que ele faz? Ele entra com providência para que eles voltem novamente a se dedicar ao hebraico. Então, por isso que você vai encontrar em Esdras os relatos em aramaicos. Daniel fazia parte também desse cativeiro. Então as duas línguas que foram escritas o Antigo Testamento, que aqui é a introdução ao Antigo Testamento, era em hebraico e uma pequena parte em aramaico, como eu falei, Esdras, Daniel, Jeremias e assim por diante. Também tem duas palavras ali em Gênesis 31:47. Além disso, o hebraico é uma língua pessoal, apela diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. É uma língua em qual a mensagem é mais sentida e meramente pensada. Então, as duas línguas, mas a principal era o hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento.
O Antigo Testamento foi inspirado por Deus. Eu não sei se vocês, enfim, a Bíblia toda, mas nós estamos falando do Antigo Testamento. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu não creio na Bíblia porque foi escrito por comedor de feijão. Bom, não sei se judeu come feijão, tá? Mas a questão não é quem escreveu, a questão é o autor. Imagina comigo, você está lendo um livro em que o autor está do seu lado. Fica fácil de você entender o livro que você está lendo? Qualquer dúvida que você tenha, você vai perguntar para o autor. Pois é, o autor da Bíblia está conosco. Tem alguma dúvida? Senhor, o senhor pode me explicar isso aqui? Irmãos, e tome cuidado com isso. Por quê? Porque o autor, aquele que inspirou, o Espírito Santo, ele está sendo substituído pela IA. Inteligência artificial. Quer montar uma boa pregação? Você não precisa mais do Espírito Santo, não. É só chegar lá e colocar um tema bem prontinho com os tópicos e ainda te dando uma aula de como você pregar daquela mensagem. Mas precisamos tomar cuidado com isso, porque o Espírito Santo, que é o autor, e você vai encontrar isso lá em 2 Timóteo 3,16, você vai encontrar em 2 Pedro 1,20, aqui por diante, que eles foram esses homens inspirados por Deus. Deus soprou neles para que eles tivessem condições de escrever a palavra. Jamais, mas jamais, algo ou alguém pode substituir o Espírito Santo para nos ensinar a sua palavra. Ele é o autor e ele está vivo. Aleluia. E a Bíblia diz que ele está conosco e ficará conosco até a consumação do século. E digo mais, ele está dentro de nós e fala conosco dentro de nós. Não substitua o Espírito Santo pela IA. Irmãos, eu tive a curiosidade, quando eu estava pensando nisso, de colocar um tema. Irmão, é muito preciso. Se você não for crente, está fácil pregar. Se você realmente não tiver temor, você deixa o Espírito Santo de lado e vai para a inteligência artificial. Mas entenda que essa palavra, ela não foi escrita de vontade humana. Não, isso aqui foi algo que Deus, ele trouxe para a humanidade. É uma carta de Deus para nós, é Deus falando conosco. Por isso que nós precisamos estudar a sua palavra, porque é muito desagradável, constrangedor alguém te escrever uma carta e você não lê. Ou você escrever a carta para alguém e saber que aquele alguém não leu a carta que você escreveu. E a Bíblia é a carta de Deus para nós. A Bíblia é Deus falando conosco. De repente alguém chega e escreve uma carta para você ou para mim, falando assim: olha, não passe em tal rua não, porque tem uma emboscada para você. Aí você não lê a carta que escreveu, passa por aquela rua e perde a sua vida. E isso vai acontecer com muitas pessoas que não lêem Bíblia. Bíblia é para ser lido, Bíblia não é amuleto. Bíblia é Deus nos orientando, Bíblia é Deus nos dirigindo. Aleluia. Então ela precisa ser lida. Tem muita gente caindo em laço aí, porque não lê Bíblia. Hoje eu estava conversando com um senhor, missionário de 65 anos, que passou por um divórcio doloroso, e ele falou, e nós conversando hoje, ele falou isso: irmãos, eu tomei muitas decisões erradas, e uma dessas foi esse casamento. Quase que eu falei para ele: não lê Bíblia, dá nisso. Então Deus, ele usa pessoas
para poder escrever a sua palavra, no qual ele é o autor. Por isso que ela não tem contradição, porque a Bíblia toda ela foi escrita aproximadamente em 1600 anos. Autores que não se conheceram, Moisés não conheceu a Paulo e assim por diante. No entanto, ela é única, porque o autor é o Espírito Santo. O autor é o Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia é atual? Deixa eu discordar de vocês. A Bíblia ela não é atual. Ela está além da atualidade. É o mundo, os acontecimentos que se atualizam com ela. Apocalipse, eu estou até encerrando o Apocalipse, depois a gente volta para Gênesis de novo. Apocalipse é um jornal de amanhã que já estamos lendo há muito tempo. E o que está escrito lá ainda irá acontecer. Então a Bíblia ela não é atual, ela está muito além da atualidade. São as coisas, os acontecimentos que se atualizam com ela. Um único livro. Um único livro. Irmãos, é um privilégio muito grande ter uma Bíblia. E ler essa Bíblia, não apenas ter como amuleto. Então Deus usa essas pessoas. Ele é o autor. Interessante que na Bíblia você aprende com Deus e a respeito de Deus com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Então nós precisamos ler a palavra e entender que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse para os irmãos, eu estou encerrando o Apocalipse, vou voltar para Gênesis novamente e vou aprender muito e muito mais. Porque ela é viva e eficaz. E é evidente que Deus permitiu miraculosamente que a natureza e a personalidade de cada escritor transparecesse através daqueles escritos. Moisés, Isaías, Samuel, que escreveram vários livros do Antigo Testamento, não foram meros secretários aos quais Deus ditou sua mensagem. Suas próprias personalidades são reveladas em seus escritos. Eles não escreveram como um robô. Não, irmãos. Interessante da Bíblia também é porque talvez se eu for escrever um livro, e eu acredito que a maioria dos livros que a gente lê, a gente não vê o autor falando os podres dele, não. Vê? Ele escreve, ele só coloca coisa boa. Mas interessante, a Bíblia não é assim não. A Bíblia fala das fraquezas dos grandes homens de Deus. Que dia que, se não fosse pela Bíblia, que Davi ia escrever, relatar o que aconteceu com ele? Nunca ninguém ia querer comprar o livro dele, não, ia querer apedrejá-lo. Mas a Bíblia não, a Bíblia ela mostra as dificuldades. Olha, Jó, um homem justo diante de Deus, mas Deus revelou a fraqueza dele quando ele se achou que era muito justo e queria uma audiência com o Senhor. Eu quero marcar uma audiência com Deus, porque ele era justo. Aí Deus já chega de paulada nele, quando ele pensa que é alguma coisa. Você estava onde mesmo? Quando eu estabeleci os fundamentos da terra, não te vi. Não vi você. Onde você estava? Aí, fazer o quê, né? Eu baixar a cabeça e voltar para trás. E a Bíblia registra tudo isso. É um livro, irmãos, diferenciado. É a palavra de Deus para a transformação de vida. A Bíblia não se preocupou em passar uma boa imagem dos seus personagens, embora a Bíblia, o centro é o próprio Deus, mas existem muitos personagens relatados aqui, né, em que é contada a sua história veridicamente, as suas fraquezas. Olha só Moisés, quando ele tem a desonra de não entrar na terra prometida, e a Bíblia registra, ele pecou, ele errou, ele falhou. Não tentou
passar uma imagem positiva de Moisés apenas, não, coloca aí também que ele pisou na bola. São seres humanos.